Obrigada, gente. Primeiramente, queria me apresentar para vocês, né? Antes de tudo, meu nome é Giovana, eu tenho 26 anos, estou no meu penúltimo semestre de Letras em Inglês e Tradução pela UNB. Então, se tudo der certo, vem aí a formatura esse ano. Torçam por mim. Bom, e para o tema de hoje da nossa palestra, eu escolhi falar sobre um jogo que tem um lugar muito especial no meu coração há muito tempo. Eu jogo esse jogo desde que me entendo assim por gente, desde que eu tinha 10 anos de idade. E escolhi falar sobre também uma breve análise de algumas escolhas tradutórias na localização desse jogo, para gente que é curioso de idioma mesmo e gosta de saber essas tecnicalidades, assim, né? Essas coisas mais técnicas. E para a gente analisar mesmo, assim, de forma bem rápida, se foi uma boa tradução ou não para o português, né? A localização em si, ela é para ser feita levando em consideração os aspectos culturais, sociais, políticos da cultura da língua de chegada. Então, ela é mais do que apenas uma tradução, né? Mas, sem mais delongas, vou falar aqui sobre o jogo primeiro. Afinal, né, o que que é esse jogo? O que que é o The Sims? Ele nada mais, nada menos é do que uma simulação da vida, né? Com inúmeras possibilidades e histórias ali que o jogador pode escrever ao longo desse jogo. Ele é um jogo que te dá bastante livre-arbítrio para você fazer as escolhas que você quiser, criar os personagens que você quiser e for mais interessante para você. É, Ele possui inúmeras possibilidades e histórias, como eu falei. E sua primeira versão, ela foi lançada em 4 de fevereiro de 2000 pela empresa Maxis. O criador é o Will Wright, e esse criador, ele também é o mesmo criador do jogo SimCity. Não sei se todo mundo conhece esse jogo, mas é um jogo onde você tem uma cidade e você controla ali a sua cidade, você não tem personagens, é só uma cidade mesmo, e você controla. E originalmente o The Sims ele foi feito para ser uma simulação de arquitetura e não um jogo de simulação de vida em si, né? A simulação de arquitetura seria no sentido de que você construiria a casa e os Sims, que seriam os personagens, julgariam aquela casa como boa ou ruim. Só que o criador ele achou tão interessante a ideia de ter outros personagens que ele é, preferiu explorar mais esses personagens em si e fazer o jogo baseado no controle deles, né? Ele possui 4 jogos base até então, e o quinto está em desenvolvimento. Dizem que vem por aí esse ano que vem, esse ano mesmo, ninguém sabe quando vai vir. Mas os jogos base que eu digo em si é o jogo sozinho, cru, sem nenhuma outra expansão ou adição ou coisas diferentes que pode ter, só com as funcionalidades usuais daquele jogo, né? E o que seriam as expansões em si? As expansões, elas são essas adições para o jogo, que elas são tematizadas, é, existem diversas expansões no The Sims e coleções de objetos também. As coleções de objetos seriam um pouco diferente do que a expansão, porque a expansão ela te dá a possibilidade de você ter novas interações, ter novas mecânicas no jogo, né? E a coleção de objetos é só mesmo objetos para casa, decoração, nesse sentido. Eu coloquei aqui para vocês o número de expansões que o The Sims possui de coleções de objetos. O The Sims 1, ele possui 7 expansões, ele não possui coleções de objeto, porque o jogo é bem simples mesmo, ele foi feito em 2000, então assim, não tinha tanta tecnologia para fazerem coisas a mais, né? Já o The Sims 2, ele possui 8 expansões e 9 coleções de objeto. O The Sims 3, ele possui 11 expansões e 9 coleções de objeto. E o The Sims 4 é o que mais tem expansões. É o mais recente, foi lançado em 2014, e ele possui 15 expansões e 20 coleções de objeto. Então, assim, é bastante coisa. Inclusive, ele é um dos jogos mais caros para você comprar todo o conteúdo dele na Steam.
Se eu não me engano, na última vez que eu chequei, estava em torno de R$ 5.000 para você comprar todas as expansões do The Sims 4. Então é bem caro mesmo, assim. Não é para, né, todo mundo assim comprar. Eu mesma não tenho todas as expansões. É, Aqui eu coloquei a parte das funcionalidades que esse jogo tem. Ele possui diferentes funcionalidades seriam partes do jogo em si, né? A primeira delas é criar um sim, onde você cria o seu personagem ali de acordo com a sua vontade mesmo. É, você escolhe os traços de personalidade, você escolhe a aparência física, a roupa que ele vai usar, você escolhe tudo assim que seja possível ali dentro das limitações do jogo de você poder escolher, né? Nós temos também a função de construir uma casa ou um lote e para você construir uma casa que eu digo seria a casa do sim mesmo. Você termina de construir seu sim, logo em seguida você tem que se mudar. Então, ele coloca ali para você construir uma casa já pré-pronta nas vizinhanças que já existem, ou você pode construir um lote mesmo do zero, assim, pegar uma casa e construir ela do zero. E ali, entre parênteses, que eu coloquei ou lote, porque também tem como você mudar os lotes residenciais da cidade mesmo, se você quiser. Você também pode mudar, por exemplo, baixar um conteúdo personalizado e, sei lá, eu quero colocar um Starbucks na minha cidade. Você pode. Só que, assim, talvez o Starbucks não tenha todas as funcionalidades, caso você não tenha a expansão, né, com as funcionalidades necessárias. Mas você pode também, se você quiser decorar a sua cidade conforme você quiser, é possível. E o jogo em si, né, que seria ali essa questão da jogabilidade mesmo, de você jogar o jogo em si, né? Aqui eu coloquei umas imagens sobre o jogo. Especificamente desse daqui é o The Sims 4. Eu coloquei as imagens para vocês verem como é que é a parte de criar um sim. Nessa parte aqui, não sei se dá para ver a minha seta no mouse mexendo, mas essa parte aqui você consegue ver que é a roupa da sim que você está mudando. Você pode escolher roupas para várias ocasiões também. Você pode escolher roupas casuais, que é essa aqui do solzinho, a roupa formal, que é o que o seu sim usaria se fosse num evento formal, num casamento, sei lá, alguma coisa assim. Você pode escolher também a roupa atlética, que você usaria sempre em essas situações de praticar um esporte, uma atividade física, tudo que seja a atividade física, o seu sim muda automaticamente para essa roupa. A roupa de dormir, que é autoexplicativo, né? E a roupa de festa, que você também pode colocar para o seu sim sair, por exemplo, para uma festa à noite, para um barzinho, porque também tem essa possibilidade, dependendo da expansão que você tiver, né? É, e aqui não dá para ver na foto que eu coloquei, mas também tem dois outros tipos de roupa, que são roupa de frio e roupa de calor, que você também pode mudar, porque o clima também muda no The Sims, né? O The Sims, ele tenta realmente emular a vida real. Então, ele muda o clima, muda circunstâncias no dia a dia que elas podem acabar mudando ali a roupa do Sim também, né? Caso você tenha escolhido. Aqui eu coloquei o modo de criar um sim na parte de criar mesmo as feições, né? As características faciais dele. E é bem completo isso no The Sims 4, eu considero como sendo o mais completo de todos, para falar a verdade, porque você consegue mudar todos os detalhes, até se você quiser, sei lá, mexer o mouse para mudar o cantinho do olho do Sim, deixar ele mais narigudo, menos narigudo, deixar ele bocudo, menos bocudo, mexer no queixo, nas orelhas, você consegue mudar todos esses detalhes pequenos do rosto dele mesmo. E existe um modo que é o modo de edição de detalhes, que você consegue realmente mexer milimetricamente ali em todas as partes do rosto que você quiser. Você muda tudo.
Aqui nessa última imagem que eu coloquei, a escolha dos traços do sim, mais especificamente, nessa parte aqui, ó, nessa imagem, está mostrando a escolha da aspiração. Porque além de você escolher os traços dele de personalidade, que você escolhe três, você também pode escolher a aspiração dele. A aspiração seria um desejo mesmo dele para a vida dele. Pode ou não ter a ver com carreira, porque ali. Não sei se dá para ver aqui que tem um coraçãozinho. Tem como você ter, por exemplo, a aspiração de paquerar vários sims. É possível. Tem como você ter uma aspiração de ser, por exemplo, um gênio musical, que é a que está aparecendo aqui. Este sim quer ser uma musicista e compositora especialista. Ou seja, tem a ver ali com uma carreira, mas não necessariamente as aspirações vão ter. E quando você completa essas aspirações, você ganha um prêmio, né? No The Sims 4 você ganha outro traço de personalidade, baseado nessa aspiração que você completou. E no The Sims 3, se eu não me engano, você ganha dinheiro. Não tenho certeza quanto é, mas é dinheiro. E é, a aspiração também, ela te dá outro traço de personalidade extra aqui. Por exemplo, como ele colocou que é ser um musicista, ele vai ganhar um traço aqui em cima, ó, esse que está aqui em cima, ele vai ganhar um traço de conseguir escrever e compor músicas. E aí, isso também vai te ajudar na sua profissão, né, que você escolher para ele. Aqui eu coloquei a parte de construir uma casa. Essa parte aqui, essas duas aqui são do The Sims 4, esse aqui é do The Sims 3, e esse aqui é uma casa que eu achei bem bonita e quis mostrar para vocês, que é do The Sims 4 também. É, Você consegue mudar todos os detalhes da casa mesmo. Como eu falei para vocês, o The Sims ele foi pensado em ser uma simulação de arquitetura. Então essa parte da arquitetura, ela realmente é muito bem feita no jogo. Você consegue construir assim o seu lote nos mínimos detalhes, bem meticulosamente mesmo, mexendo em cada partezinha que você quiser mudar, fazer várias possibilidades de casa. Aqui eu coloquei, nessa imagem, dá para ver um pouco embaixo, as camas que tem, que eu queria mostrar que existem vários tipos de objetos também para você colocar, né? E esses objetos eles podem aumentar ainda mais conforme você compra as coleções de objetos, como eu falei que existem. Então, sei lá, se eu tiver uma coleção de objeto de coisas de praia, aí vai ter ali uma cama tematizada na praia, por exemplo. Vai ter móveis tematizados desse tipo. Então, realmente, ali são mais coisas, mais adições, mais coisas que dá para mudar no jogo. Aqui eu coloquei a parte do jogo em si. Eu coloquei os três The Sims, esse aqui é o primeiro, para vocês verem mesmo como mudou, né? Tipo, visualmente, assim, tá bem diferente. O primeiro The Sims, ele era bem mais simples, como vocês podem ver, é, até mesmo pela época, né? Mas o conceito sempre foi o mesmo, né? Tipo assim, o seu sim, ele vai ter as necessidades dele, as aspirações, as coisas que movem ele. E esse conceito ele sempre foi o mesmo desde o começo, só que ele foi se aprimorando cada vez mais conforme o jogo foi mudando, né? É, e aqui eu coloquei também essas duas telas aqui para vocês verem como fica quando você clica num objeto. Você tem diversas opções de quando você clica num objeto, né? Aqui, por exemplo, é uma TV e aqui também, mas aí você vê que até mesmo isso mudou conforme o jogo foi passando. Você pode mudar aqui no primeiro jogo apenas ligar, né? Play. É, Aqui não dá para ver o que está escrito, mas é Find Channels ou Turn Off, né? Que seria desligar. É, Já aqui no The Sims 3 já mudou. Existem todas essas opções de canais para você ver que assim é como se assim estivesse assistindo e querendo mudar de canal. Existem todas essas opções, canais românticos, canais de culinária, canais de terror, canais de ação. Então, assim, é bem mesmo cada vez mais parecido com a vida real mesmo que eles almejam fazer, né? É, Aí aqui, dessa imagem do The Sims 4, você pode ver que existem aqui embaixo umas figurinhas, né? Essas figurinhas e essa parte aqui é o humor do seu sim, que ele vai mudar conforme
você for jogando o jogo e conforme for tendo alguma mudança no ambiente, sei lá, se sua casa tá mal decorada, o seu sim vai reclamar e vai ficar aqui escrito que a casa tá feia. Vai mudar o humor dele que a casa não tá bem decorada. Do mesmo jeito que o contrário também é verdade. Se estiver bem decorada, vai mudar propositivo o humor dele. Por exemplo, essa sim aqui, ela tá animada, né? Mas depois eu vou falar mais disso das emoções que eu trouxe, várias emoções para vocês darem uma olhada. Aqui essa parte, como eu falei, né? Você tem as aspirações e você também tem habilidades que você pode aprender, né? O seu sim pode aprender. E as carreiras, né? Que você também, como no mundo real, existem diversas possibilidades de carreira, diversas coisas que a gente pode aprender. O The Sims, ele tenta realmente espelhar essa realidade da gente, né? Então, por exemplo, né, nas habilidades aqui eu coloquei algumas que tem no The Sims 4, que é o jogo mais recente, então eu achei melhor colocar do mais recente. É, e, por exemplo, seriam programação, ginástica, carisma, fotografia, pintura, mecânica, mixologia, travessura, jardinagem, videogame, comédia, piano, violino, mecânica, lógica, escrita, ciência, pescaria, culinária. Essas seriam as habilidades do The Sims 4. E conforme as expansões também aumentam as habilidades, né? Assim como aumentam os traços também de personalidade que eu havia falado nos slides anteriores, ele aumenta também as habilidades conforme as expansões e as carreiras também, né? Elas mudam conforme as expansões. É, por exemplo, tem a carreira de astronauta, agente secreto, pintor, criminoso, culinária, negócios, guru da tecnologia, autônomo, política, escritor, a carreira de influenciador de estilo, mídias sociais, educador, entretenimento, advogado, atleta. E essas são só algumas que eu coloquei, ainda tem mais do que as que estão aqui. Como eu falei, conforme as expansões, aumenta também as possibilidades de carreira, né? Então é um jogo bem assim, bem completo nesse sentido de que você pode literalmente fazer tudo o que você quiser, que esteja disponível ali no jogo para você fazer, né? É, aqui. Aqui eu falei mais algumas curiosidades sobre o jogo em si, né? O jogo, como eu falei, existem as necessidades do sim. E o jogo ele segue o conceito de hierarquia de necessidades de Maslow. Isso eu descobri dando uma pesquisada que eu não sabia que existia esse conceito, mas achei super interessante e quis trazer para cá. Esse conceito ele vem da psicologia humanista, se eu não me engano, e basicamente, é como se as necessidades fisiológicas devem ser satisfeitas antes das outras necessidades. É como se a nossa vida, né, de necessidades, assim, em geral, fosse uma pirâmide, né? E as necessidades mais básicas, elas ficam na base e assim vai progredindo conforme as necessidades vão indo, né? É, e cada uma dessas necessidades, elas são controladas pelo jogador, né? O jogador, ele controla as necessidades e o jogo, ele também possui a questão da autonomia, né? Dependendo, você pode aumentar ou abaixar a autonomia dos seus sims, se ele vai precisar mais ou não de você, né? Isso aí também é uma coisa de estilo de jogo, conforme você prefere jogar. Se você quer controlar todas as ações do seu sim, tudo bem regradinho, você também pode. Agora, se você quer deixar a autonomia dele um pouco maior, para, por exemplo, se ele tiver com a necessidade baixa em alguma coisa, ele vai lá e ele realiza sozinho. Você não precisa colocar ele para fazer, senão ele não faz, né? E no The Sims você também, por exemplo, se você não realizar as necessidades, o humor do sim muda conforme as suas necessidades, né? Então, como eu falei, no The Sims 4 a gente foi introduzido a esse conceito de humor e ele muda, né? Se o seu sim tá com fome, ele vai ficar com raiva até você dar alguma coisa para ele comer. E se você não, assim, não satisfazer a necessidade dele em nenhum momento,
pode ser que até ele venha a falecer, né? Porque ele pode morrer de fome. Eu vou falar isso da morte mais um pouquinho para frente, porque é um bem interessante assim, que existem várias possibilidades até nisso, né? É, o The Sims ele possui seu próprio idioma, sendo o nome dele Simlish, que é baseado no ucraniano, novajo, tagalog e estoniano. Então é um idioma criado pelo criador lá. Ele possui suas próprias regras. Existem até regras gramaticais para esse idioma. Eu fui pesquisar, mas assim, eu não vou entrar nelas porque é muita coisa para falar. Mas existem essas regras desse idioma. E uma curiosidade é que no The Sims, a partir do The Sims 3, existem sons, né? Por exemplo, aparelhos de som mesmo na sua casa. E os artistas, eles realmente gravaram músicas nesse idioma do Simlish, né, as suas músicas, para ficar lá na rádio do The Sims. E isso eu acho bem legal também. Tem até vídeos, eu posso compartilhar depois, caso alguém se interesse, que são vídeos que mostram uma banda chamada Paramore, é, gravando lá o áudio em Simlish. É bem legal, assim, porque realmente é um idioma muito único que eles criaram para o jogo e todo mundo meio que abraçou esse idioma, sabe? É, ele possui também, né, possibilidades de cheats e mods. O que são cheats, né? Seria algo como trapaça é, no jogo. Meio que são códigos que você escreve que te dão alguma vantagem no jogo, né? O mais famoso desses cheats é o Ctrl Shift C, que você digita Testing Cheats True e depois Motherload. Esse é o mais famoso de todos, que ele te dá 50 mil de dinheiro, assim. Você só digita lá e ele vai te dando dinheiro conforme você quiser, o quanto você quiser. Assim, se você quiser usar, tá lá. Se você não quiser, não precisa usar. Então, assim, o The Sims deixa bem livre até nisso, né? Na questão dos cheats, né? E os mods do jogo também, que seriam modificações feitas por fãs mesmo, na maioria das vezes, é, que você pode colocar no jogo. Você pode baixar e pode mudar alguma coisa do seu jogo, né? Por exemplo, tem um mod que deixa você, sei lá, beber no jogo, fumar cigarro, se você quiser. Você pode também baixar esse mod lá. Existem várias possibilidades. E em relação a mods, também tem conteúdos personalizados de roupas mesmo, porque nem todo mundo quer pagar para ter um pacote de coleção de objetos. Então, e nem sempre as roupas são tão boas assim. Então, aí, se você quiser baixar na internet mods de roupa, você também pode, que são roupas diferentes que tem toda uma comunidade dedicada a fazer essas roupas. Eu acho bem incrível a dedicação das pessoas para fazer. E antes de falar das emoções, acho que faltou eu também falar das fases da vida, né, que tem no The Sims. Imita bastante assim a vida real nesse sentido também, porque tem o recém-nascido, tem o bebê e o sim bebê e recém-nascido, eles quase não têm coisas para você fazer com ele. O bebê mesmo, o recém-nascido mesmo, você só deixa no berço ali, você pode conversar com ele para aumentar o relacionamento dele, né? Porque isso é outro fator no The Sims, os relacionamentos que você tem, que você pode desenvolver no jogo, seja para bom ou para ruim. Mas se você já quiser ser aquela mãe que, sei lá, tá jogando com Sim e quero ser uma mãe incrível, aí quero que meu filho me ame. Aí, sei lá, se você quiser já ir falando com ele desde recém-nascido, você pode. Também tem essa possibilidade. Aí com a criança você ensina ele a andar, né? Com o adolescente, a gente tem a fase da adolescência indo para a escola, você tem que ajudar ele com os deveres de casa, tem todas umas interações específicas, né, para aquela tipo de necessidade. Tem o jovem adulto, o adulto e o idoso, que normalmente a gente começa o jogo com o jovem adulto, né? É o que normalmente sim, a gente começa. E o Sim vai envelhecendo até então até então ele morrer, né?
Mas o jogo continua. O jogo vai continuando. Se você tiver mais sims, vai continuando e vai até mesmo desenvolve uma árvore genealógica para você. Você também pode ver os outros sims que já existiram naquela família. Aqui eu coloquei a parte das emoções, tanto em inglês quanto em português, as mesmas emoções. Para vocês verem assim a questão da localização, como eu tinha falado, aqui é, eles tentaram se manter bem fiéis ao que está escrito, né? Se você for ver, furioso, entediado, confiante, atordoado. Aqui no atordoado ele colocou dazed, né? No envergonhado, embarrassed, que é bem os dois juntos. É, Você vê que ele tentou se manter bem fiel na tradução dessas emoções, né, para a versão em português. E ele fez até algumas adaptações, por exemplo, brincalhão, né? Eu acho bem interessante o jeito que eles escreveram. E tem aqui uma emoção possuída também. Também tem essa possibilidade no jogo. Conforme eu falei, é um jogo bem assim, bem cheio de coisa para fazer. Aí aqui eu coloquei diferentes possibilidades, até mesmo para morte. Porque, como eu falei, o jogo ele é bem completo, mas o seu sim pode morrer de várias maneiras, assim como na vida real mesmo, né? Então, essa primeira imagem, ela é algumas novas mortes que foram adicionadas no The Sims 4, por exemplo, tem como você morrer de uma mordida, de um bichinho de estimação, se ele tiver infectado com uma doença. Tipo, bem vida real mesmo. Tem como você morrer engasgado, tem como você morrer é, porque uma planta carnívora com forma de vaca te comeu. Existe essa possibilidade também. É, Aqui ele tá com uma ave, aqui não dá pra ver direito. E essa aqui é um coelho gigante, que também não dá pra ver, mas ele matou, enfim, ela. E quando o seu sim morre, o que acontece? A Dona Morte vem buscar ele, assim como tá aqui. Literalmente a Dona Morte vem buscar ele. E assim, é bem triste, assim. Mas ela busca ele. Só que você também pode conversar com a Dona Morte, caso você queira. Tipo, aqui, essa imagem, ele está jogando xadrez com a Dona Morte. A Dona Morte usando o banheiro, como se assim fosse super normal. Dona Morte usando o tablet. Então, assim, você também pode interagir com a Dona Morte e ela pode fazer parte da sua família, se você quiser. Já vi gente no YouTube que casou com a Dona Morte. Pois é, existe essa possibilidade. E bom, aqui eu coloquei uma parte também do jogo em si, né? Essa aqui é a escolha da cidade, do mundo, né? Que eles falam, do mundo. E você vê aqui que tem cinco nomes. Cinco nomes. Não, gente, quatro, perdão. Quatro nomes que estão aqui na imagem. E eu peguei o nome deles em inglês também, como ficaria, né? O mais diferente de todos foi esse aqui, Canto do Lagostim. Achei muito interessante. É o Canto do Lagostim que foi traduzido disso, né? Crowded Quarter. Mas os outros eles tentaram manter o nome, se você for observar. Então é uma outra coisa para a gente observar na localização deles, né? Do jogo. Aí aqui outra coisa que eu coloquei para a gente também observar a localização, a forma como foi traduzido. É, alguns traços que tem. é, tem vários traços, como você pode ver aqui, vocês podem ver aqui, tem quatro categorias, né? Com seis em cada uma delas. Eu tenho aqui uma lista com os traços, eu posso falar alguns, além desses que estão aqui, é, mas vamos primeiro focar nesses, né? Tem como você ver aqui, ó, ativo, eles mantiveram ativo, active, é, o cheerful, que eles traduzem para alegre, né? O gloomy, que eu acho bem interessante essa tradução, gloomy, colocaram soturno. Então, assim, é uma palavra bem diferente, eu achei. O hot-headed, né, cabeça quente. Você vê que eles tentaram se manter
o mais próximo possível ali do original. E eles colocaram que. Mas o que eu mais gostei foi o Goofball pra Pateta, que realmente tem bastante a ver, né? Tipo, os dois, as duas coisas têm bastante a ver. É... Bom, deixa eu pensar aqui mais. Ah, sim, eu queria falar também é, que existe. Nas expansões existem diversas possibilidades, como eu falei, né? E você também tem como ter, por exemplo, aliens, vampiros, é, e também acontecem coisas cotidianas da vida real mesmo, tipo, aparecer um ladrão, a casa pegar fogo. Isso também pode acontecer no The Sims. É, Você pode pedir uma pizza, você pode ter uma diarista para te ajudar nas tarefas se você não quiser limpar a casa, porque sim, no The Sims você tem que limpar a casa. Tem alguns móveis que ficam muito sujos, tipo o vaso sanitário, ele fica muito sujo caso o seu sim não limpe toda hora e o vaso não seja autolimpante, porque existe isso lá, um vaso autolimpante. E tem como contratar babá, diarista. E eu acho que de funcionalidades assim seria mais isso mesmo. Mas dá para perceber que é muita coisa, né? Muita coisa para fazer, muita coisa que existe, muita coisa para você ter no jogo de diferente. E acho que seria isso, gente, a palestra mesmo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Ok. Espero que vocês tenham gostado. É muita coisa.